Aluno de Direito, professor César Claudino, Faculdade de Uninorte, Vespertino. O caso dos exploradores de cavernas. O autor dessa obra se chama Lon Fuller, que foi um filósofo de direito e professor. Vamos à história. Um grupo de 5 exploradores de caverna que faziam parte de uma associação amadora de exploradores de caverna que acabaram saindo para uma expedição a uma caverna específica, deixando tudo avisado por onde iam e a localização de onde ficava a caverna. Então, o que ocorreu na chegada da caverna? Aconteceu o deslizamento de pedras que acabou fechando a passagem que havia, assim trancafiando todos lá dentro. Eles tinham poucos alimentos para suprir a fome. Aparentemente, os exploradores haviam deixado indicações na sede da sociedade acerca da localização da caverna, que se propunham a visita de uma equipe de resgate foi prontamente enviada no local. Então, chegando ali no local, houve uma concentração das pessoas da equipe do resgate, que então fizeram ali um apoio total às pessoas que estavam presas. Com o passar do tempo, houve novos deslizamentos de terra, que em uma fatalidade foram mortos 10 operários no trabalho, que estavam ajudando ali no local. No 20º dia, descobriram lá dentro que existiam como se comunicar com as pessoas de fora através de um rádio. Foi então onde Roger Westmore, até então ele tinha tomado a frente do grupo e tinha conversado com os operários de fora. Foi então quando ele perguntou aos operários por quanto tempo mais eles tinham que esperar para o resgate. Foi quando o operário respondeu por mais 10 dias, por mais ou menos 10 dias, e foi então que ele pediu para perguntar para o médico se eles sobreviveriam por mais 10 dias sem comida. E o médico respondeu que provavelmente eles não sobreviveriam. Foi quando Roger indagou ao comitê de médicos a possibilidade de comerem a carne de um dos humanos entre eles. E foi quando o comitê de médicos afirmou para ele que sim. Então foi quando ocorreu que sacrificou-se e então os outros colegas dele se alimentaram através da sua carne e sobreviveram. E após os 10 dias houve o resgate e então os sobreviventes foram hospitalizados e após a sua recuperação eles foram indiciados pelo homicídio de Roger. Olá, meu nome é Cleberton, quero cumprimentar Vossa Excelência, quero cumprimentar os colegas de mesa, quero cumprimentar os senhores jurados. Quero indagar os outros pontos principais a que levaram os exploradores ao sacrifício de um de seus amigos. O primeiro ponto a esclarecer aos senhores jurados: o resgate foi frustrado várias vezes por novos desmoronamentos. Segundo ponto, a morte de 10 trabalhadores. O terceiro ponto, havia poucos mantimentos. Poderiam morrer por inanição, ou seja, iam morrer por falta de nutrientes. Quarto ponto, depois desses acontecimentos, sabe quantos dias deram de esperança a nossos heróis? 10 dias no mínimo. Você sabe o que é 10 dias? Mas não é 10 dias não, é no mínimo 10 dias se não houvesse um novo desmoronamento. Ou seja, o resgate foi frustrado, porque houve vários desmoronamentos, houve a morte de 10 trabalhadores, eles tinham poucos mantimentos. A notícia seria no mínimo 10 dias. Como ficou o psicológico de nossos heróis? Quinto ponto, conversando com o comitê dos médicos, qual foi a notícia animadora? Nenhuma.
pois os médicos falaram que talvez eles não conseguiriam viver 10 dias sem se alimentar. Era uma possibilidade remota. O sexto ponto. Todas as autoridades foram omissas, pois nossos nobres exploradores pediram ajuda de um juiz, pediram ajuda de um padre, de um pastor, e todos foram omissos. Ninguém queria decidir. Ou seja, decidam vocês. Então quer dizer que nesse momento a omissão do direito positivo foi clara, restando a busca pela sobrevivência falou mais alto. O sétimo ponto. Roger foi o mentor e idealizador do plano e das regras do jogo. Roger passou uma falsa esperança aos seus amigos, pois violou um acordo firmado. Oitavo, depois do resgate, os réus estavam em estado total de inanição, em estado de choque. Ou seja, estavam desnutridos, estavam em estado de choque. Será que se eles não tivessem consumido a carne humana, eles teriam sobrevivido? Agora passo a palavra ao meu companheiro de defesa, Jordan. Senhores jurados, meu nome é Jordan e venho aqui justificar a nossa argumentação sobre a defesa desse caso e enfatizar os fatos durante esse infeliz ocorrido que levou a essa situação onde os réus se encontram aqui hoje. Primeiramente, devo indagar que esses nobres cidadãos não tiveram nenhum apoio externo das autoridades presentes. Ora, se porventura esse apoio se concretizasse psicologicamente, hoje talvez nem pressupõe que nem estivéssemos aqui hoje. E essa falta de apoio culminou na morte do Sr. Wetmore. E tais negligências culminaram com a morte do Sr. Wetmore. E para esses senhores aqui que estivessem hoje e infelizmente tornando-se réus. Venho aqui citar o artigo 13 do Código Penal. Diz que o resultado que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se a causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E ainda mais, no parágrafo 2 diz: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E a linha A diz: tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Logo, quem era para ser os verdadeiros réus aqui hoje? Fica essa indagação, senhores jurados. Venho aqui defender esses réus e mesmo citando o direito positivo com tais normas, venho aqui focar também no direito natural, onde com essa situação os dois direitos se chocam, pois os indivíduos ali estavam em outro universo, onde nenhum deles tinha o direito de ir e vir e nem sequer de viver, apenas de sobreviver a tal situação. Então, senhores, quantos de nós ficamos na mesma situação que eles, no lugar preso, sem comida, sem água, com ar impuro e sem vermos nossos familiares? Nenhum de nós chegamos a tal situação, pois esse é um caso isolado. E depois de tantos dias presos, que esperança esses homens tinham de ver a luz do sol novamente? Claramente eles não tinham nenhuma intenção de sacrificar Wetmore, pois, como especificado, eles não aderiram de começo à ideia de Wetmore, mas com o passar da situação, a ocasião extrema levou eles a aderirem à ideia do Wetmore, pois ali, no começo, eles ainda tinham uma moral, mas com o passar do tempo eles foram atingindo seu instinto animal. Indo para o lado científico, e falando de forma bem breve, segundo a psicologia esclarece que nós seres humanos possuímos um aparelho psíquico composto por id, ego e superego, onde o id guarda nossos instintos animais, e como na natureza há um equilíbrio, sempre há um equilíbrio.
Porém, o ser humano, quando se sente ameaçado, o seu instinto animal grita dentro de si. Quando ele está correndo de risco de vida, lutando por sua sobrevivência. Então, Excelência, a ansiedade, o nível de estresse alto, o pânico pode acarretar em vários transtornos psíquicos mais graves. Então, através do desespero, eles aderiram ao plano do Atmore, que idealizou. O Atmore foi conivente com a situação. Então, Excelência, a ansiedade, nível alto de estresse, pânico gerado em tal situação, poderia acarretar em transtornos mais graves. Então, através dos desesperos, eles aderiram ao plano do Sr. Roger Atmore, onde, a princípio, o Atmore não questionou se o dado poderia ser jogado por ele ou não. E se foi perguntado, e quando foi perguntado se poderia jogar por ele não teve nenhuma objeção. Isso é de destacar. Então, mesmo tinha ciência que aquilo, no fundo, que aquilo era a única saída para eles. Mas, infelizmente, ele foi sorteado. Poderia ser qualquer um, mas hoje foi o Atmore. Então, devido a essa forte pressão, falta de apoio psicológico das autoridades, e com especulações de quando iriam sair, se nós aqui, quando atrasamos nossas refeições por horas, chegamos a um nível alto de estresse, imagina eles que ficaram com comida racionada, pouca luz, ar impuro, chegando à comissão de médicos dizer que, consequentemente, morreriam por inanição. Quem aqui aguentaria? Quem de nós aqui aguentaríamos? E se a propósito não aderisse à ideia, quem dirá que os instintos animais naquela hora não aflorariam mais ainda, podendo até mesmo perder sua consciência dos fatos e partir para o seu instinto animal, onde eles iriam sacrificar o mais fraco para sobreviver. Mas enquanto eles tinham ciência dos fatos, recusaram no começo a ideia e só aderiram depois nas extremidades da ocasião, por falta de comida. Então, enquanto tinham uma pequena ciência dos fatos, decidiram aderir às ideias, pois estavam em estado de necessidade, onde o único foco era sobreviver. Como podemos condenar esses réus se eles já foram condenados pela vida e pela natureza? Ficaram presos ali sem poder sair, sobrevivendo sem o mínimo sequer. Condenarão homens que já foram condenados para sempre psicologicamente? Acham que eles não irão conviver com isso pelo resto de suas vidas? Fica essa indagação, Excelência e jurados. Quero aqui novamente que um dos pontos mais importantes que tenho especificado aqui hoje para vocês jurados é que, a princípio, os réus rejeitaram a ideia, mas com o passar do tempo, com a falta de comida, com o racionamento da comida, eles aderiram à ideia. E, infelizmente, foi escolhido o Roger Atmore. E seus instintos animais ali gritaram dentro de si. Afloraram, se sobrepôs sobre suas morais. Logo por eles estarem fora do alcance do mundo exterior e sem nenhum apoio, naquela caverna iniciou-se a condenação de cada réu. Sendo assim, peço a absolvição de todos eles, pois estão condenados para sempre psicologicamente. E não cabe a nós do direito condená-los aqui hoje, pois ficaram reféns de sua própria natureza. Olá, meu nome é Wendel e eu vou dar continuidade à defesa dos réus que já foi apresentada pelos meus colegas aqui neste tribunal. Antes de começar a falar sobre os fatos que me levam a ter a convicção de que esses homens são inocentes, quero falar sobre o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 38, que deu a oportunidade para que o cidadão julgado de ser julgado pelos seus semelhantes. Isso foi feito, senhores jurados, para que a lei não seja aplicada de forma fria e sem analisar a natureza do homem, a sua moral,
Porque se somente a norma fosse bastante para se alcançar a justiça, este júri seria composto apenas por doutores da lei. Mas não. Para se fazer justiça, é necessário olhar para ambos os lados. Com essa visão, trago o caso destes homens para que vocês aqui presentes, olhem para este caso pelo direito natural e pelo que a natureza nos obriga a fazer para conseguir a sobrevivência. Então, baseando-me no direito natural, peço a absolvição dos réus. Estes homens não estavam em condições físicas e psicológicas para pensarem no direito positivo. Esses homens, sem recurso algum para a sua sobrevivência, sem saber quando iriam sair daquela caverna ou se ainda iriam conseguir sair daquela situação. O instinto de sobrevivência foi o que falou mais alto dentro de todos que ali estavam, e principalmente de Roger. Podemos ver isso claramente quando ele se pergunta ao médico se eles poderiam sobreviver se consumisse a carne de algum deles. Será que algum de nós aqui presentes neste júri hoje seríamos capazes de julgar estes homens? Nós, aqui como estamos, bem alimentados, saudáveis, com saúde, será que se por mais esforços que fizéssemos, conseguiríamos imaginar o que se passava naquele momento na cabeça de algum desses homens? Eu acho que é impossível. Porque há momentos que só agimos, só pensamos de alguma forma, quando o nosso corpo físico chega a determinada situação. A sobrevivência falou mais alto. O instinto do ser humano, do ser natural que recebemos ao nascer, foi o que tomou conta destes homens. Uma busca pela sobrevivência, o que é imposto a todos os seres humanos por força da natureza, a qual todos nós temos, jurados, juízes, promotores, réus, estudantes, familiares, todos nós seres humanos temos. Agora trago o caso para a luz do direito positivo, a qual tentarei quebrar as pedras que impediram estes homens de pensar como pessoas civis e tentarei levar o direito positivo até aquela caverna. O artigo 24 do Código Penal fala: considerando-se em estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. É sabido que estes réus se encontravam em total estado de necessidade, sem alimento e sem nenhum recurso para a sua sobrevivência, assim como mostram os dados comprovados nos autos, a qual não lhes restaram outra alternativa para salvar suas vidas, a não ser se alimentar da carne de um de seus companheiros. O estado de necessidade desses homens era evidente. Esses homens que não provocaram essa situação, algo que aconteceu por força da natureza. O nosso direito positivo, senhores jurados, não pode ser interpretado como uma simples equação matemática, que se aplica a todos os casos e que determina um valor para todos. Se hoje aqui neste tribunal condenarmos esses homens, não estaremos fazendo justiça, mas somente aplicando a letra fria da lei. Por isso peço a absolvição dos réus pelo excludente de ilicitude, que trata nosso direito positivo, e pelo direito natural, o qual a natureza nos impõe, o qual não podemos nos esquivar e nem negá-lo. Se condenarmos esses homens hoje aqui neste tribunal, estaremos sentenciando-os a 2 penas, porque eles já foram condenados pela força da natureza, a partir do momento que eles entraram naquela caverna. Muito obrigado.